Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, bom dia ainda, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui no nosso programa HCI Saúde, programa que tem o objetivo de levar informação sobre saúde e bem-estar, sempre com respaldo científico. Hoje, com muito prazer, nós vamos aqui conversar com o doutor Seleno Glauber, ele é diretor-geral do nosso HCI, e vamos saber aí das mudanças, parcerias que estão acontecendo. Doutor Seleno Glauber, bom dia, querido. Bom dia, Nilda, bom dia, Nádia, bom dia, ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui no HCI Saúde. Prazer é todo nosso, doutor. Demorou um pouquinho, mas até ajustar a casa, né, tivemos que esperar o seu retorno aqui. Ô, doutor, a gente está acompanhando pelas redes sociais, eu converso com o senhor também. O senhor está fazendo muita reunião com os gestores ligados à saúde aqui de Itajubá. É só de Itajubá ou o senhor está pegando essa micro-região que o hospital atende? Exatamente. A gente iniciou essas tratativas através de uma... Primeiro, começou tudo com uma convocação na Câmara dos Vereadores, em que nós fomos chamados para prestar os esclarecimentos. Foi muito útil para a gente poder mostrar a direção nova, mostrar os rumos que a gente quer levar, e os próprios vereadores deram um bom retorno para a gente. Né? Então, a partir daí, a gente já iniciou essas tratativas de conversar com o gestor público, né? Porque, assim... como nós falamos, nós somos apenas prestadores de serviço. O gestor, ele é o nosso cliente, né? Nós prestamos serviço para eles. Nós fizemos uma primeira reunião com o gestor municipal, convidamos a Secretaria de Saúde e o prefeito Christian foi junto também com a gente. O gestor municipal o prefeito, né? A prefeitura como um todo. A gente evita falar que é a pessoa em si, porque a gente está representando uma instituição e eles estão representando outra instituição. Então, foi uma reunião entre o hospital e a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, para mostrar nossos problemas, nós pedimos soluções, e depois nós fizemos também, essa semana agora, uma nova reunião com 12 prefeitos da microrregião, convidamos eles para irem até o hospital, também para ouvir demandas deles e principalmente mostrar a direção, mostrar o que a gente quer fazer, o que a gente quer melhorar
na relação com as prefeituras. Tem muito problema para resolver, eles entenderam bem, a gente recebeu os problemas deles, a gente já começou o passo inicial para tentar ajustar isso. Que bom, doutor. Eu acho legal esse contato físico, olho no olho. Sim. Vamos ver o que cada um pode fazer. Uma reunião que foi muito comentada foi que aqui aconteceu no Teatro Municipal Cristiano Herrera, Exato. com a participação, inclusive, da Renata da Santa Casa. Conta para nós essa reunião, doutor. Essa reunião ela foi uma demanda nossa do hospital. Nós falamos com a secretária Mariana, com o prefeito Christian e com a Renata também. Esse vínculo não tinha muito, né? A gente não tinha muito essa interação entre o gestor e a Santa Casa. E sempre ficou uma rixa, Hospital Santa Casa. Eu falei com a Renata, não sei de onde começou isso e também não estou interessado em levar adiante. Então, a gente sempre teve uma boa relação, né, de conversa. Conseguimos uma agenda com a prefeitura no Teatro Municipal. Foi uma reunião bem legal, e em que a gente foi uma conversa bem aberta dos problemas, passamos os problemas, o que é que um pode ajudar o outro. Lógico que cada um tem sua limitação, a gente entende isso. E um dos pontos principais que a gente conversou lá é a demanda que a população mais quer, que é pronto-socorro. O pessoal não quer ficar naquela coisa de esperar. Isso. E vou ressaltar aqui na rádio o que eu sempre falei na Câmara dos Vereadores, conversei lá na antessala do teatro. O hospital ele é um funil de gente. Vai todo mundo para lá. Então vai gente de todo tipo de gravidade e dos 15 municípios. Não tem como o hospital sozinho dar conta disso. Então, a gente está melhorando o fluxo interno. Nós vamos colocar mais um médico para atender fichas mais simples, para poder não ter aquele tempo de espera tão grande. No pronto-socorro. No pronto-socorro, pelo menos das 10 às 10, que é o período mais crítico. A gente vai tentar fazer essa escala a partir agora de abril. Já falei com o coordenador médico, o doutor Gabriel Romero, ele já providenciou a escala. Então, a gente vai começar a ter esse atendimento para tentar desafogar um pouco. Porém, a população tem que entender que, uma vez chegando para lá, o paciente muitas vezes tem que internar. E aí o hospital fica superlotado. E aí gera aquele grande problema. Puxa, mas não está operando. Puxa, mas não está fazendo a cirurgia eletiva. Porque não tem como... Lá eu brinco que a gente não pode colocar em beliche o paciente. É um leito. E aí tem aquele problema de paciente em corredor, que foi levantado isso na Câmara dos Vereadores. Então, a nossa parceria com a Santa Casa e com outros hospitais é no sentido de desafogar o hospital. Pegar aquela internação de menor complexidade, uma internação que não demande uma cirurgia complexa, e tentar que esses hospitais recebam esses pacientes. Fazer realmente uma rede, que é o que é previsto. É prevista essa rede, só que ela não está funcionando. Então, já estou em conversa com o prefeito e o administrador do Hospital de Maria da Fé também. Vou fazer uma visita lá com eles, para Maria da Fé ser um hospital de retaguarda do HCI. Então, a gente está tentando criar esses laços, Nilda, para poder desafogar essa estrutura que é o hospital e dar melhor condição de assistência para a população. Porque, pelo que eu estou entendendo, doutor, eles não procuram o hospital da cidade e vêm direto para cá? Procuram. Só que, muitas vezes, o hospital de uma cidade pequena não tem esse poder de resolução. E aí eles acabam vindo direto. Ou eles vêm por via própria, ou é a própria ambulância. O que é poder de resolução? De tratar, né? Tá. Por exemplo, uma coisa que nós falamos com o prefeito Christian, e fomos muito claros com ele. Existem muitas UBSs na cidade funcionando. Isso. Ele tem toda a razão, tem que colocar o UBS para atender. Só que muita gente, em vez de ir na UBS para ter o atendimento na UBS, vai onde? Vai no pronto-socorro. Porque sabe que lá vai ter um raio-x, lá vai ter um exame de sangue, lá vai ter um especialista. E aí incha a máquina nossa. E vai ter reclamação mesmo. A gente pede até desculpa para a população, mas a gente faz o máximo possível. Então, a interação que a gente quer fazer é isso. Não é da noite para o dia, logicamente. A gente tem que melhorar muita coisa, mas o primeiro passo já foi dado. Enquanto nós estivermos lá, a nossa equipe estiver lá, a coisa vai andar para frente. Tá? Então, eu converso com a Santa Casa Legal, já existe um grupo entre médicos de contato
médicos do hospital com médicos da Santa Casa para ajudar nessa regulação, nessa transferência de pacientes. Vai reabrir o pronto-socorro lá, doutor? Não, que eu saiba, não. Não. O pronto-socorro da Santa Casa, eu não vou falar porque não é da minha ingerência, mas ele é um pronto-socorro privado. Eu acho que o gestor público não tem condições de bancar um PS extra. O ideal, o melhor dos mundos aqui seria uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que é uma unidade semi-hospitalar, vamos dizer assim, que funciona 24 horas por dia, tem alguns leitos pequenos de baixa complexidade que encaminha para os de alta complexidade. Nossa. Só que é muito caro manter isso. Pouso Alegre tem, por exemplo, tem. Mas custa mais de R$ 1 milhão por mês para manter isso. Então, por funcionário, médico, exame laboratorial. Hoje o que nós temos é isso. Nós temos unidades básicas de atendimento, a Santa Casa como retaguarda, o hospital na frente disso. Para melhorar o atendimento nas UBS, o que seria interessante eles terem lá para, digamos, se tornar mais atrativo para a pessoa ir para lá? É muito difícil porque é cultural, isso é um consenso entre todo mundo. É cultural da pessoa querer uma resolução. Então, é difícil até falar para você. O posto de saúde ele tem que ter o profissional que atenda, dê a conduta e faça um encaminhamento eletivo para tratar aquela coisa. Viu que é um caso mais urgente, ele logicamente não vai atender. O que a gente quer que o posto de saúde atenda são aqueles casos bem leves. É uma dor na coluna, uma dor de garganta, febre, um atestado que precisa ser dado, né? É aquela história. Ir num pronto-socorro de um hospital quaternário que é o nosso, por causa de um resfriado, é difícil. Então, brincadeira. Tira... Aí acontece o que sempre acontece. Chega uma ambulância, chega um resgate, chega um SAMU, vai todo mundo atender o trauma e o coitado da pessoa que está esperando a ficha fica lá, não sei quantas horas Aí esperando. fica bravo. Fica bravo com razão. Não tira a razão dele, não. A gente faz a meia-culpa, mas a gente quer explicar para a população realmente como funciona, né? Agora, doutor, Celeno, muitas pessoas estavam torcendo para a reabertura do pronto-socorro da Santa Casa. Olha, pra gente não é ruim, pro hospital. Para poder ajudar vocês nessa demanda. Pra gente não é ruim. Porém, quem faz essa deliberação não é a gente. É a prefeitura. Aí tem que cobrar do vereador, cobrar da prefeitura, de todas as gestões, essa possibilidade de abrir. Ou uma UPA, ou um segundo pronto-socorro, realmente. O nosso hospital, ele tem essa alta complexidade. Então, chegou infartado, se ele for na Santa Casa, a Santa Casa acaba tendo que transferir para fazer angioplastia. Nós temos um centro de trauma nível 1, que é um nível mais alto que existe. Nós temos centro de cateterismo. Né? Então, chega paciente, a gente tem uma unidade de AVC. O paciente teve um acidente vascular cerebral, um derrame, a gente tem protocolo para fazer remédio para dissolver o coágulo em tantas horas. E isso, nós temos credenciamento para isso. Então, nós temos que ser porta de entrada para esses pacientes bem graves mesmo. E não para resfriado, dor de garganta. Exatamente. O doutor Celeno, outra coisa também, o perfil do médico que atende o pronto-socorro do HCI. Do pronto-socorro tem vários tipos. Então, você vai ter... Isso não é do hospital, isso é no Brasil inteiro. Ah, tá. Você vai ter médicos que são generalistas, que se formaram há 1, 2 ou 3 anos, que eles estão trabalhando como generalistas de pronto-socorro, que é para fazer esse atendimento mais simples e fazer a resolução de baixa complexidade. Ponto. Tem também os preceptores, os chefes, que eles são pessoas já com residência, que é uma grande parte do nosso corpo clínico, residência, título de especialista e coordenam áreas. Especialistas trabalhando em porta também. Tem cirurgião geral, ortopedista, medicina intensiva, emergencista, nefrologistas, cardiologistas, todos eles trabalham em conjunto no hospital. Logicamente que você não vai ter um cardiologista especializado atendendo a ficha, mas ele está sempre no hospital resolvendo intercorrência. Chegou um paciente com uma arritmia grave, interna, chama o especialista. Então, para você manter um hospital desse porte, é muito dinheiro, porque você tem que ter muita gente 24 horas no ar para responder a demanda.
A gente tem que ter. A gente hoje vai ficar com 2 para 3 clínicos, um cirurgião só para pronto-socorro, tá? Para anestesista, pediatra, ginecologista, radiologista, cirurgião vascular à distância, cardíaco à distância, neurologia, neurocirurgia à distância, endoscopia à distância. Tudo isso a gente tem que ver, tem que ter para cumprir metas, inclusive. Então, além da equipe multi, terapia ocupacional, fisioterapia para paciente com AVC, a enfermagem nem se fala, é muita gente mesmo. Doutor Celeno, a pediatria, ela estava passando por uma reforma. Terminou o novo espaço? A pediatria, ela estava no primeiro andar, que era um andar que não era para ela estar, porque na época do Covid houve a direção tem que fazer uma reviravolta para poder caber os pacientes de Covid. E aí a pediatria ficou muito no primeiro andar, não era um local legal para eles, e a gente voltou no dia 13, agora, para o terceiro andar. É uma área melhor, ampla, e as criancinhas estão bem acomodadas lá, e a gente está bem satisfeito agora. Beleza. Eu acho que elas também estão bem mais satisfeitas. O doutor, no pronto-socorro, tem a ala infantil também, Sim, né? Sim. Tem o lugar dele. Aquele espaço não estava sendo remodelado? Não. Aquele espaço está estável. Ele tem uma porta de entrada, se não me engano, são 2 consultórios infantis, tem ala de medicação, ala de observação. Está bem dimensionado, inclusive. Obviamente que tem aqueles picos de doença viral que enche de gente, criancinha fazendo inalação. Mas a gente não tem nenhuma previsão hoje para fazer mudança estrutural, para ampliação, né? Por enquanto está bom. Mas arrumaram a salinha lá, pintaram bonitinho? Tá arrumadinho. Porque assim, aqui é adulto e aqui é de criança, Isso, né? exato. Tá. Ô, doutor, falar nisto, a dengue está superlotando lá o hospital? Eu conversei esses dias com o pessoal da infectologia, alguns poucos casos acabam internando. Mas é geralmente paciente mais idoso, paciente com algumas comorbidades, gestante. Às vezes elas descompensam um pouco mais a dengue, acabam internando alguns dias. Não me foi relatado nenhum óbito por dengue lá no hospital. A maioria dos casos de dengue são atendidos. Tem muito funcionário com dengue que eles pegam. Isso atrapalha o funcionamento do hospital, porque desfalca. E dengue atrapalha todo mundo. Ô, doutor, e a Covid? O Covid? O Covid, mesma coisa. A gente, assim... O Covid, ninguém pode achar que o Covid vai desaparecer. Assim Nós vamos conviver. Assim como a influenza não vai desaparecer, vírus sincicial respiratório que dá em criança não vai desaparecer. Existe a necessidade das pessoas se vacinarem, não para diminuir necessariamente o número de casos, mas para atenuar muito o sintoma, como é com toda doença viral. Então a gente precisa que as pessoas se vacinem. Não temos nenhum grande surto de Covid no hospital. As pessoas, funcionários pegam Covid, fazem testes, são afastados 5 dias, voltam a trabalhar dentro da normalidade. A gente não está tendo aqueles casos da primeira e segunda onda de 2020 e 2021, que era entubado, e isolamento. Hoje, por exemplo, você tem um paciente que às vezes... Tem um paciente da vascular esses dias que estava na UTI, começou a fazer uma tossezinha, não tinha nada a ver, Covid positivo. Aí, beleza, teve alta, foi para casa. Que coisa, hein, doutor? Doutor, outra coisa, o senhor falou do credenciamento da oncologia. Perfeito. Mas o setor ali continua, está funcionando aquela parte nova, né, doutor? A parte da oncologia está funcionando, vai funcionar, e não tem nem condições de você parar de atender. Porque oncologia, a doença oncológica, ela é doença realmente que vai aumentar muito a incidência agora no século XXI com o envelhecimento da população. A doença oncológica, ela está emparelhada com as doenças cardiovasculares na mortalidade geral. A gente precisa ter oncologia. Qual é o nosso problema da oncologia? O hospital ele ainda não tem o credenciamento do SUS para executar procedimento de oncologia aberto. Então, toda a negociação de oncologia que tinha sido feita era para atender convênios e as prefeituras por meio de uma pactuação com o consórcio das prefeituras. Não é um dinheiro
que vem do Ministério da Saúde. É a prefeitura que banca. Que banca. Porém, hoje a gente tem apenas 4 prefeituras que bancam e o valor que elas pagam ainda é muito pequeno para a demanda. Então, tem muito paciente que agora vai procurar o hospital que eu não tenho como atender, porque já extrapolou o valor que eles pagam. Eu não posso atender demasiadamente, sendo que eu não tenho recurso. Então, esses pacientes, muitos são encaminhados para centros credenciados, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Então, o que a gente quer, na reunião dos prefeitos que fizemos recentemente, foi um pleito disso. A gente precisa de força política deles para vencermos as próximas etapas e obtermos o credenciamento para Itajubá. O problema é o quê? É uma macro-região que já tem 2 serviços. Então, muitas vezes, o técnico que vai analisar, ele fala, opa, não, mas já tem 2, para que eu preciso de mais um? Mas precisa, porque a gente tem demanda. Se você for ver o número de pacientes que estão em quimioterapia, a gente tem quase 150 pacientes em quimioterapia atualmente e cerca de 400 pacientes em atendimento ambulatorial, investigando, atendendo. Então, a demanda é muito grande. Ô, doutor Sileno, o senhor tentou uma reunião com o ministro da Saúde? A gente vai por etapas, né? Então, não dá para eu chegar a bater na Eu já quero uma Ferrari, né? Eu tô querendo Ferrari. Vamos de metrô, ônibus, pega um Uber e tal. Você não consegue ter esse acesso imediato ao ministro da Saúde. Porém, nós já temos um acesso enorme. Semana retrasada veio nos visitar aqui em Itajubá o Mauro Junqueira. Quem é? Mauro Junqueira é o secretário executivo do CONASENS. CONASENS é o consórcio, né? É o consórcio de secretários municipais de saúde. O cara senta do lado da ministra. E ele é aqui de São Lourenço e é um baita parceiro nosso. Ele veio como convidado. Ficamos 2 horas conversando numa sexta-feira à noite lá no hospital, uma reunião muito proativa. Ele deu muita dica, muita coisa que a gente pode fazer e coisas que o Ministério está pensando em implementar que vai ajudar a região. Nós estamos, semana que vem a gente deve ir para Belo Horizonte, conversar com o subsecretário de Saúde do Estado para levar alguns pleitos da oncologia, da ampliação da hemodiálise, muita coisa que a gente vai começar a fazer. E a nossa intenção é sim ir em Brasília e conversar com o Mauro de novo, tentar uma conversa com o secretário executivo de altas complexidades, porque agora teve um problema no Ministério, houve demissões. Era o Elvésio que estava nessa pasta, não é mais, então vai a outra pessoa, então vai dar uma alongada. A ministra é mesmo, né? A ministra é a mesma, exatamente. Então a gente está em foco de ir lá sim, só que a gente precisa de apoio político. Não posso eu, gestor, bater lá na porta. Não, tem que ser através de um deputado. Um deputado federal, um estadual, um senador. Então a gente pede ajuda dos representantes do povo para poder chegar essas pautas até a cadeia de comando, o topo. O senhor está procurando ajuda desses deputados ou eles estão chegando até o senhor? Vice-versa, porque o interesse é mútuo. O deputado ele quer ajudar um hospital filantrópico que atende uma população enorme. Ele sabe que é importante para ele politicamente. O capital político dele? Sim. E também para melhorar a população dele. Por outro lado, se eu ficar parado sem ter essa comunicação com o político que pode me ajudar a trazer dinheiro, verba, investimento, eu não vou andar para frente. Eu vou ficar parado realmente. Então, é uma via de mão dupla. O que a gente falou desde o início da nossa gestão é que a gente vai fazer uma administração política, porque a gente precisa ter o contato político, mas sem viés político. Entendi. Já entramos em contato com deputados e membros, né, da gestão, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto de centro. E para a gente pouco importa. A gente quer parceiros que ajudem a trazer coisa para cá. Isso Já mesmo. tivemos uma boa resposta de vários deputados. Eu vou falar nome aqui para não ficar fazendo propaganda individual. Mas são sempre muito bem-vindas, a receptividade foi sempre muito boa. Que bom. Ô, doutor, eu sei que o senhor está fazendo assim, não sei se o termo exato é reformas ou tomando algumas atitudes, ou seja, mudando um pouco o perfil
do nosso HCI, mexendo também em contratos que foram assinados e muita gente querendo saber. Conseguiu cancelar propaganda do Fluminense? Sim. A propaganda Fluminense foi feita uma rescisão unilateral da nossa parte. O Fluminense ele não vai querer deixar de ter um contrato milionário. Nossa. Porque ele não é burro. Mas nós informamos que não é nosso interesse, nós fizemos isso já, teve reunião de jurídico com jurídico, nós não nos metemos nisso. E agora eles cobram da gente vamos dizer assim, as parcelas em haver desse último contrato. E eu vou ser bem sincera para você, não tem como a gente honrar isso. Como é que eu vou honrar uma parcela de uma propaganda de marketing se eu estou com dificuldade de conseguir pagar fornecedor no hospital? Seria uma má gestão de dinheiro. Então a gente cancelou, eles estão em tratativa e a gente vai ver se a gente faz alguma negociação, faz algum acordo, protela, mas já foi oficializado, eles vão tirar, pelo menos o que eles informaram, vão tirar a propaganda de onde quer que seja, e a gente falou que a gente não tem interesse de continuar mais isso não. Muito bem. Doutor, tem uma internauta aqui, ela dizendo que ela não entendeu bem quando o senhor falou sobre oncologia. Então, hoje, não tem vaga para oncologia pelo SUS. Vamos lá, vamos tentar explicar novamente. Então, vamos. Como é que funciona altas complexidades? Essa verba, ela vem do Ministério da Saúde. Você executa determinados procedimentos por credenciamento. Por exemplo, a cirurgia cardiovascular, você tem um credenciamento. Transplante, nós temos o credenciamento. Esse dinheiro vem do Ministério da Saúde para cá. Nós fizemos o credenciamento, executamos e recebemos por ele. A oncologia é a mesma coisa, só que a gente não tem esse credenciamento ainda. Então, a gente não tem como executar pelo SUS, ou seja, Sistema Único de Saúde, procedimentos de oncologia. Como é que o hospital fez? Ele faz um contrato com as prefeituras, para as prefeituras darem esse aporte do dinheiro delas, dinheiro de caixa delas, para ajudar esses pacientes a não terem, Nilda, que se deslocar 400 quilômetros, ida e volta, para Poços de Caldas. Até porque a despesa para as prefeituras Exato. A prefeitura tem que disponibilizar não sei quantas vans, não sei quantas coisas. Hospedagem, alimentação. Então, a gente... Só que até então a gente estava com 4 prefeituras. A gente vai tentar ampliar isso para todas. E a gente quer que os prefeitos e os seus deputados façam pressão política para a gente tentar esse credenciamento para a região que é tão necessário. Uma vez a gente tendo credenciamento, porque aí como é que acontece? A Secretaria de Estado, ela dá o ok, vai para Brasília. Brasília referenda e a gente tem esse credenciamento. Então, não sei se eu deixei claro agora para internauta, mas quando fala SUS, o pessoal acha que é tudo dinheiro público. Não. SUS é Sistema Único de Saúde. Algumas verbas elas são fomentadas, elas são pagas pela prefeitura ou pelo Estado sem passar pelo fluxo de caixa do Sistema Único de Saúde. Essa pequena diferença. Aquilo que chama verba carimbada. É verba pública, né? É verba pública de qualquer forma. Tem que destinar. Ô, doutor, outra coisa também, a parceria com o Hospital Albert Einstein, que era muito divulgado na cidade. Continua essa parceria? Temos que reconhecer, o Einstein realmente é uma potência, não só na assistência, mas no desenvolvimento, na acreditação, na formação de novos polos. Eles conseguem ensinar as pessoas como fazer uma boa medicina. Não que essas pessoas não saibam, mas ele dá ferramentas, ele tem know-how, tem já aquela experiência de muitos anos. A gente não pode negar que sem o Einstein a gente não teria como ter um bom transplante, como ter a própria oncologia. A nossa oncologia ela foi capacitada em parte pelo Einstein, a transplante de medula óssea também pelo Einstein e diversas outras. A cardiovascular não. A cardiovascular não necessitou disso. Só que hoje, Nildo, o que acontece? O hospital, ele passa por dificuldade financeira. Então, a gente, não é só Einstein, não. São vários outros contratos que a gente precisa dar um freio. Eu falei para
por uma das representantes do Einstein, numa videoconferência que eu fiz com ela, hoje a gente está com bicicleta descendo ladeira sem freio. Agora a gente precisa pelo menos botar um freio para a bicicleta descer mais ou menos controlada. Hoje o nosso déficit de caixa é alto, principalmente para pagar fornecedor, e sem fornecedor eu não consigo rodar o hospital. Então, o que é que a direção teve, né, de decisão? A gente vai interromper esses gastos que nós temos com o Einstein, com outros, focar na produção interna e gerar um superávit mensal para a gente ir quitando caixa, para a gente manter o funcionamento da estrutura. Se eu mantiver uma consultoria de Einstein para gerar alguma coisa que me custe, sei lá, 500, 600 mil reais, eu estou deixando de investir também em coisas locais que são muito mais urgentes. O pessoal do Einstein entendeu super bem. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com eles. Nós estamos fazendo um treinamento de líderes de enfermagem. Opa. E eu falei com eles, não, isso aqui vai manter, porque isso aqui é super importante, já está em andamento. Agora, outros que estavam em estágio embrionário, a gente parou. Muitos projetos já tinham sido concluídos, foram já executados, e olha, não tenho o que falar, realmente a qualidade deles é muito boa. E aí, o que é que eu tenho que falar para a população? O quê? A qualidade mantém. Porque não é porque a gente deixa de fazer uma consultoria com a Einstein. A consultoria é para que a gente nos capacite. Então, a gente mantém a qualidade, só não vai ter mais essa parceria para, pelo menos, esse ano agora, por conta de dinheiro. Tá? Tudo é uma questão de... Doutor, está mudando, o senhor está mudando a cara do HCI? Não, o HCI ele sempre vai ser o HCI. O HCI, eu estou lá eu vim para cá em 2009, saía de São Paulo, 4 da manhã, voltava meia-noite, fazia um outro procedimento, acabei me mudando para cá, vestia a camisa. Eu moro aqui em Itajubá desde 2012, e a gente veste a camisa realmente do hospital. O que eu noto é que o hospital ele ainda tem a credibilidade interna e externa dele não está legal ainda. Eu quero que o colaborador ele se sinta pertencente à instituição, que ele fale assim, puxa, hoje eu vou trabalhar lá no hospital. Eu quero que ele vista a camisa do hospital, que isso é importante. Eu quero que a população fale assim, poxa, eu vou me tratar lá no hospital que vou ser bem atendido, porque o pessoal lá é legal, cuida bem, trata legal e eu tenho um bom resultado. A gente está realmente com algumas frentes de mudança para melhor, a gente não quer piorar em nada. Obviamente que pode ser que a gente tome alguma decisão equivocada, pode, nós somos seres humanos, claro. Isso aí é normal. Mas é uma direção bem coesa, a gente está se reunindo sempre para tomar a melhor decisão possível. O que a gente quer é manter o hospital bem visto, com melhor atendimento, com uma rapidez, tirar filas, ter um melhor atendimento de convênio, que o paciente que ele queira fazer um procedimento, uma consulta particular, ele se sinta bem acolhido, assim como o paciente também que está aguardando a fila do SUS e precisa ser bem atendido lá. Muito bem, doutor. Mais alguma coisa, doutor? Mas antes, o pessoal acalmou lá no hospital? Eu acho que sim, Nilda, eu acho que sim. A gente nunca deu a intenção de que o hospital tinha que parar, tinha que fazer nada. A gente está trabalhando direto, chegamos bem cedo, saímos tarde, estamos sempre em conversa, realinhando o grupo, realinhando a equipe. A gente está ensinando alguns médicos coisas que eles não sabiam, em termos de valoração, custo-efetividade de determinados procedimentos. A gente quer inteirar todo mundo. A gente está num caminho legal, eu acho. Espero que o futuro diga que a gente esteja certo. Deus ajude. E a gente tem um setor no hospital que é a ouvidoria. A ouvidoria é um setor diretamente ligado à direção. É um canal de comunicação do usuário com o hospital. A ouvidoria está aberta, serviço de atendimento ao cliente, reclamações, queixas que vocês tiverem, mande para a gente vai tentar sanar e usar essas reclamações para a melhoria dos processos. Marcelo Lopes Coelho está aqui, mandando um abraço, parabenizando o senhor. Tiago José Magalhães também está aplaudindo o senhor. Obrigado, pessoal. O Salles, mandando muito bom dia, também está aplaudindo. A Rose Cristina, como o povo itajubense vai fazer
Se vai no hospital, não pode ser atendido. A pessoa está com muita dor sem saber o que é. Aí manda para o posto de saúde. Indo no posto, pede exame. E se a pessoa não tiver condições de pagar, morre? Muito triste isso. Isso aí é um problema que tem na saúde pública do Brasil como um todo. Eu entendo essa demanda e a gente vai tentar solucionar isso inicialmente fazendo um atendimento inicial com esse médico extra para atender ficha. Porque do jeito que a gente está, Nilda, a gente não consegue, com poucos médicos, atender cerca de 5.000 fichas por mês. Então, alguns pacientes são triados, que são níveis baixos de complexidade, e a gente orienta a procurar o posto de saúde. Porque se a gente for atender 5.400 média de pacientes mês naquele pronto-socorro lá, é um caos. Então, a gente vai tentar melhorar isso, só que a gente depende de ter uma distribuição melhor desses atendimentos em outras áreas da cidade. Se tudo vier para cá para a gente, vai continuar reclamação, vai continuar problema, e ela vai ter o direito dela de reclamar com certeza. Ô, doutor Celeno, o médico hoje também não pede muito exame para poder chegar ao diagnóstico? Aí, Nilda, a gente tinha que fazer um outro programa só disso. Eu particularmente, eu estudo muito essa área. É assim, o médico, infelizmente, ele não se ria, mas é brincadeira, não. O médico, na graduação dele, na formação, ele não recebe determinados tipos de treinamento, principalmente em relação a duas coisas muito básicas que todo médico tinha que ter, que é conhecimento de medicina baseada em evidências e bioestatística. Quando você fala esses dois termos, o pessoal assim, fica doido, porque eles falam assim, eu não quero saber disso, eu não entendo. Só que isso era para ser básico e era para ser aplicado sempre. Realmente o médico pede muito exame. E ele pede muito exame para quem não precisa e muitas vezes, quando vem um resultado errado, ele acha que já é doença e tem que ser tratado. Então a gente tem muito caso de paciente que não era para fazer exame, faz, quando dá alguma variação da normalidade, trata como se fosse doença. Então você gera um excesso de tratamento sem necessidade. O médico tem que entender que ele precisa conversar com a pessoa, tirar uma história clínica, examinar, botar a mão... isso mesmo, sinto palpar, falta. não tem. Isso aí o pessoal não tem. Isso aí eu falo categoricamente no Brasil inteiro. Não é aqui no hospital, não. No Brasil inteiro. Não põe a mão. E olha, não é só SUS, não. É SUS, convênio particular. Tem gente que não está nem aí. E ele precisa melhorar isso. É mais qualificação de formação médica desde da base... enquanto ele passa na residência e precisa da cobrança do cliente, do usuário, do paciente, para que o médico... Porque aí eu vejo muito assim, ele não me atendeu bem, eu vou procurar outro. Mas ninguém reclamou para ele. Ninguém foi lá e fez uma queixa. Doutor, não dá para o senhor me atender em 5 minutos. Não dá para o senhor pedir um exame e não palpar minha barriga. Então a gente precisa ter essa cultura que infelizmente não tem aqui. Eu recordo que eu fui no médico do Rio de Janeiro e aí ele pegou o martelinho, pediu para sentar, né? Colocou, bateu. Aí eu falei, mas por que você está fazendo isso? Só isso, Assustei. Aí tirou a pressão, mediu a pressão pelo tornozelo. Nunca tinha visto isso. Você mede. Mas assim, a pressão no tornozelo, você pode medir, mas ela tem uma intenção. Não, mediu aqui. Isso, Eu falei, nossa. Você mede, pode, a gente chama de índice tornozelo-braço. É um médico bem idoso, daquele exato. Que gosta, né? Doutor Tiago José Magalhães, parabéns, doutor Celeno. José Aparecido Ferreira, bom dia ao doutor e a toda a equipe do HCI. Doutor Celeno, muito obrigada, bem. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Agradeço novamente a presença minha aqui, o convite, a gente está à disposição, a gente quer passar transparência para a população, tranquilidade e prometer que a gente vai melhorar cada vez mais nosso serviço. Muito obrigado a todos e bom final de semana, boa Páscoa. É verdade, boa Páscoa. Pessoal, até a próxima quinta-feira com mais um HCI. Até lá, muita saúde para vocês. Tchau, tchau.